No episódio do Edu Responde dessa semana, falaremos a respeito de como reduzir a glicose de forma mais rápida em diabéticos tipo 2 e pré-diabéticos. Falaremos também a respeito da paçoca. Será que um diabético pode comer uma paçoca uma vez ou outra, num domingo, por exemplo? E também falaremos a respeito de medir a glicose em jejum. Qual é o limite do horário para poder medir a glicemia em jejum? 3 super conteúdos, então aproveita, assista até o final, pois eu tenho certeza que você sairá daqui aprendendo cada vez mais. E a pergunta de número 1, ela é a seguinte: Edu, como baixar a minha diabetes na hora? Tenho diabetes tipo 2. E essa é uma pergunta um pouco, entre aspas, difícil de responder, porque tudo vai depender principalmente de como está a sua alimentação no momento em que a sua glicose está alta. Se você está com a glicose em 200 e acaba exagerando nos carboidratos, mesmo assim a sua glicose não vai baixar, então ela tende a subir. Outro ponto, você faz a utilização de medicamentos, vai depender do tipo de medicamento. Se você faz o uso de insulina regular, por exemplo, você pode aumentar um pouquinho a dosagem da insulina regular para reduzir mais rapidamente. Porém, a resposta para a grande maioria dos diabéticos tipo 2 que acabam ficando com a glicose alta é diminuir o consumo de carboidratos nas próximas refeições. Ou seja, se a sua glicose está alta de manhã, em 200, por exemplo, você não precisa comer aquele pãozinho de sal, aquele pedaço de bolo ou aquela granola com açúcar. Você precisa focar em comer proteínas. Então você pode comer, por exemplo, um omelete com um pouquinho de queijo. Aí você já vai ter fonte de proteínas e boas fontes de gordura que vai te dar saciedade e que não vai aumentar a sua glicose. Então, se o médico prescreveu o Glifage na parte da manhã, você toma o seu café da manhã, toma o Glifage e a glicose já vai começar a reduzir ao longo do dia. No almoço, a mesma coisa. Você não precisa comer 4, 5, 6 colheres de arroz, mais feijão, mais farofa, não comer legumes, verduras, folhas verdes, comer um pedacinho de carne, aí a sua glicose vai subir de novo. Então o que você tem que fazer no almoço também? Você até pode comer o seu arroz com feijão, mas comer pequenas porções, não mais que 100 gramas de arroz, mais uma concha de feijão, adiciona carne boa, de qualidade, peito de frango, adiciona ovo se for o caso, se tiver caro as proteínas aí na sua região, adicione legumes, verduras, folhas verdes, tomate, adicione palmito, adicione pepino, abobrinha, você pode adicionar também a couve, o alface, a taioba e assim por diante. Aí você já vai conseguir controlar melhor a sua glicose durante o dia e assim reduzir de forma mais rápida. Então, tudo vai depender da alimentação, de como você vai conduzir essa alimentação no restante do dia e o grande diferencial para baixar a glicose mais rapidamente. Praticar alguma atividade física, nem que seja uma caminhada de 30 a 45 minutos, já vai ajudar a baixar a sua glicose. Então, são 3 pilares para responder essa pergunta. A principal, a alimentação, diminuir o consumo de carboidratos. Depois, praticar atividade física, nem que seja uma caminhada, uma musculação, um crossfit, uma dança, uma natação, uma hidroginástica. E o terceiro pilar, tomar os medicamentos conforme o seu médico prescreveu.
e a partir daí você vai conseguir baixar a sua glicose a médio e longo prazo, criar um novo hábito de se alimentar melhor, de praticar atividade física, de reduzir o peso corporal, reduzir a resistência à insulina, diminuir a necessidade de utilizar os medicamentos e reduzir a sua hemoglobina glicada e entrar em remissão, por exemplo, de um diabetes tipo 2 para um pré-diabetes ou até mesmo tirar esse diagnóstico. Então é assim que você consegue baixar a sua glicose rapidamente. Infelizmente não tem nenhum milagre, a não ser que você aplique insulina de ação ultra rápida, mas isso é um ponto para a gente falar em outro vídeo, que aí a gente está falando para diabéticos tipo 2 que estão em alta complexidade, com complicações que não conseguem controlar a hemoglobina glicada, ou diabéticos tipo 1 que precisam utilizar a insulina diariamente, que é o meu caso. Então, para diabéticos tipo 2, junte esses 3 pilares, faça o seu melhor e assim você consegue reduzir a sua glicose rapidamente e manter ela mais baixa por longos períodos, tá ok? E a pergunta de número 2 era a seguinte: Edu, é possível incluir uma paçoquinha aos domingos? E a resposta é que sim, principalmente a paçoca Diet. A gente está falando daquela marca Paçoquita, que tem menos quantidades de carboidratos, então ela é basicamente amendoim, que é rico em fibras, boas fontes de gordura, ou você pode fazer a sua própria paçoca, mas não adicione nenhuma fonte de carboidrato, como por exemplo açúcar mascavo, açúcar cristal, açúcar demerara, açúcar de coco, açúcar de maçã e assim por diante. Mas nada vai impedir você de consumir uma paçoca. Porém, o que você precisa fazer durante o resto da semana? Se alimentar bem, praticar atividade física, medir a sua glicemia, fazer a utilização dos medicamentos conforme o seu médico prescreveu, se ele prescreveu, e aí nada vai impedir de consumir uma paçoca. Porém, aqui fica um aviso muito importante: a paçoca, mesmo a Diet, ela é rica em calorias. Então, quem está em processo de emagrecimento deve ficar atento ao consumir o amendoim, porque pode causar aumento da glicose, consequentemente aumentar a resistência à insulina e dificultar o seu tratamento, ou seja, a glicose tende a ficar mais alta. Então, consuma com prudência, com inteligência, como você mesmo mencionou, aos domingos. Consumir uma pequena porção não trará nenhum problema, tá ok? E a pergunta de número 3 ela é a seguinte: Edu, em jejum, até que horas posso medir a minha glicemia capilar, ponta de dedo, através do glicosímetro? Até às 8 horas da manhã? E a resposta é que você pode medir até o horário que antecede a quebra desse jejum. Então, se você acordou às 9 horas, você acorda, mede a sua glicemia, ponta de dedo, lá no glicosímetro e verifica como ela está. Mas não adianta nada você acordar às 6 horas da manhã, tomar o seu café da manhã e medir a glicemia às 7 horas, aí ela não vai ter um resultado mais fidedigno em relação a como a sua glicose está amanhecendo na parte da manhã. Então tudo vai depender do horário que você acordar, do que você vai fazer após acordar. Então você acorda, escova seus dentes, mede a glicemia, toma um copo de água, que é bom para a saúde, acelera o metabolismo, verifica como que está a glicose, toma o seu café da manhã equilibrado, de forma inteligente, faz a utilização dos medicamentos se for o caso, e aí você pode seguir a sua rotina normalmente. Então não tem um horário específico. Você acorda o horário que for de rotina, mede a sua glicose e aí toma o seu café. Aí você anota o seu resultado para levar para o seu médico. Então, respondendo a pergunta, não tem um horário. Pode ser 9, 10, 11 horas da manhã. Não tem essa questão, tudo vai depender do jejum. Se você não tiver quebrado o jejum, aí você vai ter um resultado de glicemia em jejum. Se você consumiu o seu café da manhã às 6 horas da manhã e resolveu medir a sua glicemia 2 horas após, às 8 horas da manhã, aí nós teremos uma glicemia pós-prandial, ou seja,
2 horas após a sua refeição. E aí a gente tem também um bom resultado para saber como a sua glicose está ficando após a sua refeição do café da manhã. Ou seja, você acordou, a glicose estava em 100, tomou seu café da manhã, mas comeu aquele pão de sal, tomou aquele achocolatado e mediu a sua glicose 2 horas após a sua glicose foi para 200. Então significa que o seu café da manhã precisa ser alterado. Ou você mediu a glicose, deu 100, tomou um café da manhã mais inteligente, comeu ovos, comeu queijo, comeu uma fruta e 2 horas após a sua glicose deu 120. Então é um excelente resultado e aí você vai anotando esses valores para levar para o seu médico, para dessa forma ele comparar e verificar se precisa manter a prescrição de algum medicamento, se pode reduzir a dosagem e assim por diante, tá ok? E essas foram as 3 perguntas que eu escolhi a dedo para falarmos de uma forma mais aprofundada aqui no canal essa semana. Se você quer ter uma pergunta respondida por mim, não deixe de me seguir lá no Instagram, eu vou deixar o arroba aqui embaixo para você continuar aprendendo mais sobre diabetes, pois lá eu solto uma caixinha de perguntas e as melhores perguntas eu trago aqui para o canal para falar de uma forma mais aprofundada e assim você continuar aprendendo cada vez mais. Tá ok? Se você está assistindo até agora, é sinal de que você gostou do conteúdo e se você gostou do conteúdo, não deixe de se inscrever no canal, de deixar o seu joinha, de ativar as notificações e o principal, não deixe de compartilhar esse vídeo com aquele seu amigo que possa ter dúvidas a respeito do amendoim, a respeito de reduzir a glicose mais rapidamente, a respeito de glicemia em jejum, pois afinal, para você não custa nada compartilhar lá no Facebook, no Instagram, no WhatsApp, pois dessa forma o YouTube passa a entender que é um conteúdo de relevância e espalha para cada vez mais pessoas. Tá ok? Aqui ao lado eu vou deixar mais um super conteúdo, então não deixe de continuar maratonando aos vídeos do canal, aprendendo mais sobre diabetes, sobre saúde, sobre tratamento, sobre alimentação e sobre como você pode viver livre do aparecimento de complicações. Tá ok? Então, nós iremos ficar por aqui. Fiquem todos com Deus e até mais.